A primeira vitrine de governança corporativa da América Latina apresenta. Boa tarde a todos e a todas. Muito feliz de estar aqui hoje com vocês, na Casa do Comércio, nessa sala Mário Cravo. É sempre um prazer estar aqui, nessa que é a casa de uma das comissões das quais a associação faz parte, que é a Câmara de Inovação e Tecnologia aqui da FEComércio. Então, essa é uma casa que a gente tem sempre muito prazer em poder estar, e agradeço imensamente à organização do Job Congress, primeiramente pela pertinente abordagem a respeito do tema, né, energia. É realmente um tema muito relevante. Não dá para a gente pensar em desenvolvimento sem pensar no desenvolvimento da nossa matriz energética. E esse é um tema que a gente, para nós, né, do setor solar fotovoltaico, é um tema muito caro, né? Meu nome é Marcos Rego, eu estou como presidente da Associação Baiana de Energia Solar e sou empresário também da área, né? Sou sócio de uma empresa que trabalha aqui no setor. Foi bacana ver a apresentação aqui do Felipe, ver o Mineirão, né, que é um dos estádios que a gente viu ali, tem uma usina solar fotovoltaica. A gente teve a satisfação de executar a usina solar de outro estádio, né, do Mangueirão, que é o estádio de Belém do Pará, onde vai acontecer esse ano, né, a COP30. E nós fizemos lá uma usina de 1,2 megas, que é um grande case para a SDB Energia e uma satisfação muito grande poder contribuir, inclusive, para o desenvolvimento energético, né, do Estado do Pará. Mas nosso tema hoje é falar um pouquinho, né, do cenário de energia aqui na Bahia. E como é que a Bahia está inserida nesse cenário nacional, tá certo? Para vocês terem um pouco de ideia do que é que a gente está falando, eu vou focar um pouco também, tá, em uma coisa que se chama GD, que é geração distribuída. Existem dois tipos de usina solar. A geração centralizada, que são aquelas mega usinas de 100 megawatts, usinas de 200 megawatts, até um pouquinho menos também, né, mas são usinas centralizadas, né, uma fonte não despachável, e a GD, que são aquelas usinas de menor porte. Hoje, a legislação permite que se executem usinas de geração distribuída de até 3 megawatt pico. 3 megawatt MVA, né, de 3 megas. Então, hoje a gente tem aí um crescimento. Então, foi interessante o Felipe falar, porque realmente o mercado imobiliário é cíclico. Eu trabalhei no mercado imobiliário durante alguns anos, e a gente entendia também que o mercado imobiliário está um boom, daqui a pouco ele dá uma segurada, e aí daqui a pouco ele volta de novo, com outras áreas se desenvolvendo, mas, na média, a gente vê um crescimento gigante, né, anual, de unidades consumidoras, e isso é muito em função do desenvolvimento do mercado imobiliário que a gente tem no Brasil. E, por outro lado, a gente vê que o tamanho da GD no Brasil ela ainda é muito pequenininha, né? Então, eu vou trazer um pouquinho aqui para vocês essa perspectiva, só para vocês terem ideia, né, em termos de número de usinas, tá certo? Número de projetos, a Bahia está super bem ranqueada. Estamos em 5º lugar, são mais de 246 mil usinas, mini-usinas, né, como a gente fala, instaladas nos telhados, nos quintais, nos terrenos das fazendas, dos pequenos produtores, dos pequenos empresários. A gente está como líder do Nordeste, tá? Na verdade, líder do Norte e Nordeste, atrás apenas de São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul e Paraná. Diga-se de passagem, todos os 4 estados com níveis solarimétricos inferiores ao que a gente tem aqui na Bahia, tá certo? Então, assim, a gente consegue gerar ainda mais energia, digamos assim, por metro quadrado do que os estados que estão ali colocados nas primeiras
posições. Em termos de potência, a gente desce uma posição. Quando a gente fala de potência instalada, a gente está falando do total, né? Ou seja, aquelas mini usinas, né, quanto de potência instalada. Hoje a Bahia tem mais de 2 megawatt pico instalado. Megawatt pico não, megawatt de potência instalado, tá? Desculpa. Então, estamos também liderando o Norte e Nordeste. Ficamos atrás dos mesmos 4 estados. O Mato Grosso assume a 5ª posição em termos de potência. Esses são dados, tá, pessoal, de julho. Então, são dados do mês passado, ainda está para sair o resultado desse mês. Tá? E quando a gente fala em número de empregos, é um setor extremamente produtivo, tá certo? Então, já foram mais de 1.200.000 empregos gerados no Brasil, somente no setor. E a Bahia também está ali na frente, né? Está na liderança do Norte e Nordeste. Foram mais de 65.000 empregos gerados ao longo desses anos. Mas, entretanto, todavia, se a gente for entender um pouco, né, tem muita coisa que a mídia ela acaba falando que nós, a geração distribuída, somos responsáveis pelo aumento provavelmente, talvez, alguns de vocês tenham visto ou ouvido, que a GD é responsável pelo aumento na conta de luz dos brasileiros, que os subsídios e tudo mais. E a verdade é que a geração distribuída ela é uma fatia muito, muito pequena. No Nordeste, a gente está falando que são apenas 5,67% das unidades consumidoras com usinas de GD instalada. Se a gente fazer um recorte mais para dentro aqui da Bahia, a gente está falando de menos de 4% das unidades, das mais de 6.600.000 unidades consumidoras com geração distribuída no nosso estado. Então, a GD ainda é uma coisa ainda muito pequenininha, tá? Temos uma possibilidade grande de crescimento. Se a gente for falar aí de municípios no Brasil, a Bahia, nos 417 municípios, que são atendidos pelas duas, não sei se vocês sabem, mas a Bahia ela não é só atendida pela Neoenergia Coelba, mas ela também é atendida em 2 municípios pela Sugipe, que é uma concessionária, né, que atende principalmente os municípios do estado de Sergipe. Então, a gente consegue ver aqui que a evolução da fonte solar, tá? Em amarelo, a gente está falando de GC, geração centralizada, tá certo? Em azul, a gente está falando de GD, geração distribuída. E hoje a gente tem aí por volta de 57 megas de potência instalados. Tá? Então, hoje, a matriz energética brasileira, quando a gente olha isso aqui, né, ela é 44% hídrica, mas dentro do que é fotovoltaica, quando a gente entrou nesse mercado aqui, ela era uma dessas pequenininhas aqui, e ela veio se desenvolvendo, hoje já é a 2ª principal fonte da matriz elétrica brasileira, com 23% da matriz. Só que é muito importante que a gente fale isso, que potência não é energia, tá? Então, é importante dizer que a energia solar, ela é realmente, aí a pergunta, né? Será que a energia solar é realmente tão grande quanto estão anunciando? E a gente começa a observar que, em termos de quilowatt-hora, que é a energia mesmo que a gente consome, que é disponibilizada na rede, a gente está falando de apenas 5,6% de toda essa energia que é gerada. A geração distribuída é responsável apenas por colocar dentro da rede apenas 5,6%. Então, mais um argumento de fortalecer, né, a importância do investimento, especialmente na agenda de geração distribuída, tá certo? Que eu acho que é fundamental para o nosso desenvolvimento
Isso aqui é uma foto, isso aqui foi feito alguns anos atrás pelo governo do Estado, pela Federação das Indústrias, o Observatório da Federação das Indústrias, mostrando aqui aonde que é melhor instalar usinas solares fotovoltaicas. E a gente tem aqui, especialmente, né, no Vale do São Francisco, sudoeste baiano aqui, o oeste, a região oeste também é uma região muito desenvolvida nessa área. Só que a gente tem um grande gargalo na Bahia. Na verdade, esse não é um só gargalo da Bahia, ele é um gargalo que diversos estados brasileiros enfrentam, que é o gargalo de sistemas de distribuição que precisam efetivamente ser desenvolvidos. Temos hoje aqui, isso é comum, muito comum, usinas no oeste do estado que estão aqui literalmente tomando sol, sem estarem conectadas, esperando uma rede elétrica para que ela possa se conectar. Ou seja, esperando que haja um desenvolvimento, um investimento no sistema elétrico brasileiro para que essas usinas possam estar efetivamente conectadas. Esse é um grande gargalo. Estava comentando agora, há poucos instantes aqui, com nosso próximo palestrante aqui, Tiago Mingarelli, grande parceiro da Amara Net Zero. A notícia falava sobre um tema que é um tema extremamente relevante, que é o tema do curtailment. Não sei se vocês sabem o que é curtailment, mas é basicamente assim, hoje você tem um monte de usina eólica e usinas solares que estão sendo desligadas, impedidas de injetar a energia que está sendo gerada nessas usinas solares e eólicas, porque o sistema elétrico não tem capacidade para escoar essa energia. Esse é um problema que as fontes não despacháveis, tá certo? Que são as fontes eólicas e solares. Não despacháveis é o quê, Marcos? São aquelas fontes que, na verdade, geram quando querem, né? Então, por exemplo, não se gera energia solar durante a noite, porque não tem sol. Então, durante o dia, você está gerando energia e você está injetando na rede. Se não tem vento, você não consegue gerar energia eólica. Então, essas fontes elas injetam na rede quando é necessário, quando é possível. Só que, muitas vezes, né, e isso é um ponto que é trazido pelo Operador Nacional do Sistema, né, o ONS, ela fala que essas fontes elas não podem injetar tanta energia, especialmente naqueles horários. E a gente trabalha com um gargalo, de necessidade de ampliação do sistema de rede elétrica, e 2, uma outra necessidade que a gente tem falado, e falado muito, né, que é o tema de armazenamento. Então, se você consegue, de uma certa forma, durante o dia, nas usinas solares fotovoltaicas, armazenar parte dessa energia, não injetar na rede, e durante o período da noite você despachar essa energia, você enviar essa energia, melhor. Então, a solução para o nosso mercado, além de outras coisas, então está uma grande generalização, um debate muito mais profundo para a gente ter aqui do que os 20 minutos que a gente está tendo, mas é claro que a gente precisa, e muito, de um grande investimento em redes elétricas, e precisamos ter um desenvolvimento gigante no tema de armazenamento, e especialmente armazenamento de grande porte para grandes usinas. Eu queria trazer para vocês aqui também uma ação de destaque nossa, que é uma ação que eu particularmente também tenho muito orgulho de apresentar e de contribuir com a sociedade. A ABS hoje desenvolve uma ação em parceria com a Prefeitura Municipal de Salvador. E digo isso porque a formação de mão de obra ela é também um gargalo gigante. Aqui na Bahia, o desenvolvimento das nossas usinas, muitas vezes, são executadas por profissionais que vêm de fora, que vêm de Minas Gerais, que vêm do Ceará, que vêm de Pernambuco. A gente, às vezes, não tem baianos e baianas devidamente
qualificados dentro das NRs necessárias, NR10, NR35, para poder executar as nossas usinas. E pensando nisso, pensando no desenvolvimento do setor solar fotovoltaico na Bahia, a gente criou, em parceria com a Prefeitura Municipal de Salvador, até agradeço pessoalmente aqui ao secretário de Resiliência e Sustentabilidade da CECIS, secretário Ivan Euler, a secretária Mila Paz, da SENDEC, que são grandes parceiros, e conseguimos desenvolver, já estamos desenvolvendo pelo 3º ano, agora, um programa de formação de instaladores e instaladoras solares fotovoltaicas, que envolvem 128 horas de capacitação. Gostaríamos de ter mais horas, especialmente horas práticas, para essa turma. Foram mais de 200 pessoas, foram 236 pessoas formadas até o ano passado. A gente já vai ter a formação da primeira turma desse ano na próxima semana, no dia 14 de agosto. Eles saem de lá, os egressos, eles saem de lá formados com 3 certificados, o certificado de NR10, de NR35 e um certificado de instalação fotovoltaica. E tivemos até uma turma específica de mulheres, porque também a gente entende que instalação solar fotovoltaica também pode ser lugar para mulheres contribuírem, trabalharem e atuarem. Com isso, a gente conseguiu uma coisa que muito poucos projetos conseguem, que é uma taxa de empregabilidade superior a 70%. Marcos, mas como é que vocês conseguiram isso? A gente conseguiu isso justamente pela participação da associação, em envolvimento nesse projeto. A gente consegue levar o nome dos egressos dentro dos nossos mais de 100 associados e esses egressos, aumentando a possibilidade desses egressos serem contratados, abrirem as suas empresas, se juntarem à própria associação e seguirem gerando emprego e renda para a nossa cidade, nesse caso aqui, na cidade de Salvador. Então, pessoal, eu queria agradecer. Eu sei que o tempo aqui é curto, mas está aqui um QR Code que leva vocês, para vocês quiserem conhecer um pouquinho mais da Associação Baiana de Energia Solar. Para mim é uma satisfação enorme estar trabalhando nesse setor. Há pouco tempo atrás, nós fizemos um evento que se chamou Pré-COP 30, um painel de transição energética. É uma satisfação muito grande trabalhar em um setor que contribui e muito com o desenvolvimento do nosso planeta. Então, muito obrigado. Vou estar com vocês mais um pouco aqui na tarde de hoje. E muito obrigado. Até uma próxima.